31 de janeiro de 2020, São Paulo, capital. Érica Seschini era palmeirense. Leonardo Seschini era corintiano. Juntos há 11 anos, no dia que o Palmeiras se sagrou campeão da Copa Libertadores da América, Leonardo tirou a vida da esposa. Será que o amor pelo futebol seria maior que o de criar os filhos gêmeos juntos? O que parecia uma briga de torcida dentro de casa se revelou em mais um triste e desnecessário feminicídio. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se puder, tá tudo certo, mas vai ter que me prometer que você vai vir comigo até o final desta história que envolve casamento, futebol, time, adoração, mas eu acho que eu conversei com várias pessoas que estão dentro dele. Eu conversei com a irmã da vítima, com o cunhado da vítima, com o assistente de acusação da família da vítima, com o promotor do caso. Então, eu fui a fundo em vários detalhes que quando saiu essa história, que é do casal Leonardo Seschini e da Érica Seschini, saiu muito assim em volta de ele é corintiano, ela é palmeirense, e num dia de jogo de futebol, os dois teriam bebido demais, brigado por causa do time, e assim Leonardo teria terminado matando a Érica, sendo que a Érica antes teria começado toda uma possível briga. Coisa muito maior que isso. Antes fosse time de futebol, e aí nós estaríamos todos livres, né? Por exemplo, eu não gosto de futebol. Então, eu olharia para essa história e falaria assim, triste, mas comigo nunca vai acontecer. Eu não brigo por causa de futebol. Você poderia estar do seu lado e falar assim, mas meu marido também é corintiano, minha mulher também é palmeirense, o amor da minha vida também é santista ou flamenguista, então nunca brigaremos por causa de futebol e nem de time. Estamos livres, ninguém vai sair tirando a vida de ninguém, mas será mesmo? Para a imprensa, com toda razão, a manchete era essa. Era uma boa manchete para a gente chamar a atenção sobre o caso, mas o caso é muito mais profundo que isso. É uma relação construída durante 11 anos, de profundo... E conversei muito também com a Rosângela Monteiro. Então, vou trazer aqui várias análises de várias pessoas que falaram com quem eu conversei num outro universo da minha vida, uma outra época. E é muito interessante quando você percebe que dentro dessa superfície do brigamos e nos matamos por conta do futebol, existe uma camada enorme, profundíssima da transformação do amor em desamor, do questionamento de onde nós somos dentro de uma relação, do próprio machismo estruturado e estrutural dentro do homem e da mulher, porque muitas vezes, para apontar para o outro, a gente traz com a gente uma série de cargas que a gente se coloca de novo, a mulher é aqui, o homem é aqui. Então vem comigo, vamos conhecer a triste história da Érica e do Leonardo, que terminaram tragicamente no dia 31 de janeiro de 2021, entre o dia 30 para o dia 31, foi bem na virada do sábado para domingo, bem na virada da madrugada, após um jogo que, aliás, eu não falei que ele é corintiano e ela é palmeirense, de um jogo cujos times que jogaram foram Santos e Palmeiras ganhou. Esse caso acontece em 2021, no começo de 2021, a Érica e o Leonardo, os dois tinham 34 anos. Eles já se conhecem desde antes, eles estavam há 9 anos juntos, casados, e eles já namoraram 2 anos a mais. Então eles estavam com 11 anos de relacionamento. Ou seja, eles começam muito cedo, muito jovem, muito imaturamente. A gente está sempre muito pronto para falar eu te amo, mas o amor é um exercício muito forte. Eu digo que com a maturidade tudo vai sempre sendo melhor. Mas aos 23 anos eles conhecem e eles deixam de ficar juntos 11 anos depois com a partida visceral, vamos dizer assim, da Érica. O Leonardo, que é o marido, os dois têm forças de personalidades como personagens interessantes e que vão colocar ali à frente, de alguma maneira, tudo como aconteceu. O Leonardo já era pai, inclusive isso é contado para isso por um cunhado da Érica. Ele já era pai e para a família da Érica, aos olhos deles, ele não era um pai presente naquele primeiro filho dele, ou filha, não sei se é menino ou menina. Foi criado sempre pelos avós, com ele mais distante, como eles conviveram durante 11 anos com o Leonardo, eles têm essa possibilidade real de olhar a vida do outro, não
pode não questionar, mas aquilo vai se formando uma visão que, quando acontece tudo o que aconteceu, você vai juntando tudo. O Leonardo, dentro da relação com a Érica, existe uma coisa que a doutora Rosângela Monteiro me falou, que é muito interessante, que é o homem da casa. É ser o homem da casa, mas no seguinte sentido maior, e de todas essas palavras, se você recortar e entender. O homem da casa é o que provém, né? Em princípio, é o que mantém. Mas se você olhar as grandes famílias onde a mulher não trabalha mais que da casa, o homem da casa é ela, porque é ela que consegue manter aquela casa existindo. Mas ok, o homem da casa é o que provém, é o que mantém, é o que defende, é o que faz acontecer dentro da nossa estrutura machista. Eu não estou dizendo que eu concordo de maneira nenhuma, mas dentro da estrutura machista que é colocada dentro da nossa cultura, principalmente brasileira. Só que o homem da casa, provedor, não era o Leonardo, era a Érica. A Érica é uma coisa interessante porque, até já puxando uma outra coisa, ela fez faculdade de MBA ao mesmo tempo com o trabalho, ou seja, ela não conhece o Leonardo e estanca e paralisa a vida dela profissional, muito pelo contrário. Ela deslancha, ele não deslancha. Ela consegue ter ascensão profissional, ela ascende profissionalmente e melhora financeiramente, só que o marido dela, ele era codependente dela. E, gente, não tem problema nenhum, se dentro de uma relação que vocês se gostam, vocês se respeitam, vocês se amam, e um pode ser mais independente financeiramente que o outro, e isso não for uma dor interna e jamais uma cobrança, e principalmente uma dívida, não tem problema. As relações são feitas, elas não são feitas pelo equilíbrio financeiro. E olha, a gente faz vários casais aqui com altíssimo equilíbrio financeiro. O ponto é que dentro das relações, as pessoas precisam somente estarem acordadas. E tá tudo certo. Tem casais que eu conheço que ela ganha muito mais que ele, no caso casais heterossexuais, e eles resolveram ter filho. Ele parou de trabalhar durante 2 anos porque eles acreditavam que aqueles 2 primeiros anos eram muito mais importantes para o filho, que eles resolveram ter, do que para o profissional que eles já estavam mais estabelecidos. Ele para, é o pai que para. Eu conheço esse casal. Eu achei muito bonito da decisão dele. Ele cuidou, claro que a mãe também, mas é aquele dia a dia de levar para a escola, de fazer não sei o que lá. Ela é que mais estava em ascensão. Pô, deixa a mulher brilhar. E tudo bem ela manter a casa durante 2 anos, mais um pouco do que ele. Passaram os 2 anos, ele voltou a trabalhar. E tá tudo bem, se um ganha mais do que o outro, isso não faz da relação melhor. O mesmo nível socioeconômico não faz, o mesmo nível socioeconômico cultural não faz ninguém se dar bem com ninguém. Se fosse isso, seria 1 mais 1 igual a 2. E relações não são. Relações 1 mais 1 podem dar 12 e podem dar menos 84. No caso aqui da Érica, eu aponto isso de cara porque isso é muito falado, inclusive de um lado como de outro. Mas dentro dessa estrutura, onde a Érica seria o homem da casa, com muitas aspas, nessa situação toda que eu coloquei, do que significa ser isso dentro da cultura brasileira, também existia uma certa, por uma série de WhatsApps que vão ser vistos depois, que é uma certa, a rainha do lar sou eu, inclusive com a família do Leonardo. Uma coisa interessante é que ela ajudava, ela não mantinha, também ela, assim, gente, Leonardo e Érica são famílias de classe média de São Paulo, da Zona Norte paulistana, ali pelo bairro de Pirituba, tem umas outras coisas, mas assim, lá pela Zona Norte de São Paulo, batalhadores, tinham um apartamento de aluguel, bonitinho, todo bem arrumadinho, com bons eletrodomésticos, eles estavam querendo ter a vida dos sonhos de qualquer pessoa que deseja dar certo. Tinha uma casa. Se ela tinha uma casa própria, eu não sei, mas uma coisa que, por exemplo, a Érica fazia também pela família Leonardo, eu acho isso fantástico. Qual é o problema de você ajudar a família do seu marido ou da sua esposa? Ela não podia manter eles financeiramente, mas ela ajudava, segundo me contaram muito, e tem trocas de algumas mensagens, ela ajudava assim, você precisa comprar tal coisa, o teu cartão não tem limite, eu empresto o meu e depois você me paga. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Isso é gentil, isso é generoso, isso é familiar, isso é ser amigo do outro também, poder permitir que o outro se utilize. Mas isso não pode virar uma vitrine daquele ar assim, está vendo? Eu é que sou a dona de tudo. E nem estou dizendo que a Érica fazia isso. Estou dizendo que são coisas que começam a aparecer, conforme um caso, que é o que brilhantemente a doutora Rosângela Monteiro fala, que é muito comum, infelizmente, principalmente no Brasil, a vítima ser transformada num monstro para que a morte dela tenha sido praticamente um obrigado, Senhor, vai com Deus. E isso não pode ser, concordo.
Não estou falando de Elise Matsunaga, que eu já falei, tem caso comentado aqui. Estou falando desse caso especificamente. Hoje é colocado como se a Érica, por algumas pessoas, claro, do lado do Leonardo, como se a Érica fosse mais arrogante, mais prepotente, mais dona do dinheiro. Então, já que eu sou dona do dinheiro, posso ser a dona do mundo? Não, é óbvio que não, gente, não é assim, né? Não se deve ser assim. Mas antes de qualquer coisa, continuar, tem que falar, olha que linda essa polo nova da Insider. Gente, não podia deixar de falar mesmo, e não é só porque eles estão aqui no canal, eles estão, mas é que eu amei, é uma polo nova, eu até peguei o nome. É a Polo Core. É uma polo que eu gosto porque o tecido da gola é o mesmo tecido da camisa. Eu uso muito polo assim. Aliás, eu só gosto de polo dessa maneira, quando os tecidos se conversam. E eu achei, o tecido é uma delícia, são aqueles tecidos super tecnológicos da Insider que ajudam em tudo. Lavagem, que você pode lavar um monte de vezes, que o preto não desbota. Na possibilidade de uma transpiração melhor, um caimento fantástico, ele é muito bem... ele se ajusta ao corpo. Eu gosto de coisa assim, porque tem coisa que a gente não quer muito que ajuste, né? E ela te permite ser livre, você não fica preocupado se o vento vai bater do lado errado no corpo. Quem já tem uma certa idade como eu entende o que eu estou dizendo. Então, assim, é uma polo muito... Eles estão com isso aqui, é novidade, é um super lançamento, inclusive, para o momento inverno brasileiro, que parece estar chegando. Eu estou gravando isso aqui em junho, parece que está chegando. E se você... o que é interessante é que coisa aqui, você joga um casaco, você tira um casaco, ela te mantém super bem, te ajuda. Eu estou com uma preta, estou pedindo muito para Insider fazer outras cores, porque quando eu gosto de modelo eu vou em tudo que é cor, meu modelo é M aqui. E também tem lá na Insider todos aqueles outros produtos que eu já mostrei. Inclusive, eu estive com o moletom, que eu adoro os nomes, que é tudo em inglês, é tudo muito chique, que é o Heavy Hood, que eu usei numa outra vez. Tem várias, como muitas pessoas me perguntaram. Eu tenho o vinho, eu tenho o preto, eu tenho o cinza, tenho aquele meio... um cinzentado. Tem várias cores, entre verdes, tem um mais lindo que o outro. Dá para combinar muitas coisas. E a praticidade de você poder ficar o dia inteiro com a roupa, né? Você pode... Isso aqui eu posso até ir para academia. Não irei, porque eu acho ela muito chique para ir para academia. Mas se eu quiser, eu até poderia ir. Mas o barato é de você poder trabalhar, depois já ir para o happy hour, depois já ir para a festa, depois vai para onde você quiser, que você ainda vai estar se mantendo com um look legal, porque ela realmente, os tecidos deles, eles desamassam no corpo de verdade. Isso é bom, porque às vezes a gente fica muito dia e o tecido vai amassando pela natureza da existência humana. Se você usar o cupom BETO, não tem, é só BETO agora, é BETO, no link que está aqui no descritivo, você também, se você clicar nesse link, você já vai direto para uma área que já garante o cupom, aí você nem precisaria recolocar ele na hora do cupom, mas se você entrar direto no site da Insider, insiderstore.com.br, você ali na hora do fechamento do carrinho põe lá Beto12, e uma coisa muito legal é que se você fica de olho nas promoções, que você pode ir juntando e fica uma produção é bom, né? Uma promoção melhor, você paga melhor, você paga mais fácil, você paga com bons produtos, com preços mais adequados, sempre o que a gente gosta, tá bom? Então tá aqui falado da Insider, nós vamos seguindo aqui com o caso da Érica e do Leonardo. Então, segundo aos olhos de algumas pessoas, do lado, agora, querendo reconstruir uma nova persona para a Érica, e eu acho isso cruel demais, porque a pessoa já morreu e ela realmente não está aqui para se defender, se constrói essa possibilidade de a Érica ser mais arrogantona por causa do dinheiro. Ok, ela é arrogantona por causa do dinheiro, por que você pegou? Eu não vou pegar a ajuda de uma pessoa que está sendo arrogante e depois fica me jogando na cara. Pô, a mulher está há 11 anos nessa história, nessa relação. Inclusive a Érica, e agora ela é má, mas você usou o cartão ontem. Fica uma coisa meio estranha ali também, né? Tem uma discussão muito séria durante o WhatsApp familiar. Você vê ali, sabe, bebida também é um problema, quando a gente não discutam coisas sérias e nem peguem no celular se beber. Uma briga, porque tem um grupo de família do Leonardo, do qual a Érica participava, e tem uma briga entre ela e a irmã, entre ela e a mulher do irmão do Leonardo. E inclusive se fala de remédio, como se fosse louca, assim, isso vai culminar lá na frente num vídeo que vai ser feito pela família do Leonardo, que é muito errado depois da morte da Érica. Isso é fraude processual, conversei com o promotor, conversei com o assistente de acusação, eles falam inclusive que isso também está sendo investigado e analisado. Mas a Érica então, ela tinha esse poder mais financeiro, inclusive pelo trabalho dela.
ela vinha do mercado corporativo, ela estava se dando muito bem, ela estava muito contente profissionalmente, mas não tão contente assim pessoalmente. Aqui, nesse momento, uma coisa já antecipando, o celular da Érica não foi periciado. Eu vou entrar na parte da investigação. Eu fico com uma angústia quando eu tenho que falar que a investigação não ajuda o caso, e não ajuda de fato, porque é ruim para os bons policiais. E a gente tem aqui mais casos bons do que quando a investigação sem tanta qualidade, vamos chamar assim. Eu digo a investigação de um todo, não só de uma pessoa responsável. Mas sempre nós temos um responsável. Mas a gente vai chegar nessa parte toda. Mas como a gente não tem o celular da Érica, você não consegue analisar se ela conversava com pessoas já sobre isso mais profundamente, se ela estava em discussão com o Leonardo. Também não foi periciado o celular do Leonardo. Vamos chegar lá, mas assim, só para vocês entenderem que esse universo no qual a Érica e o Leonardo moravam nesse apartamento se tornou muito deles em algumas coisas. E a própria família da Érica, ela conhecia com menos proximidade, porque quando a Érica conhece o Leonardo, a família da Érica é de uma outra cidade na Grande São Paulo. A Érica passou a frequentar mais o universo do Leonardo. Então, parece que a Érica gostava muito de ficar com a família, gostava muito do lugar que ela morava, mas por conta de um amor, ela inclusive muda a forma de morar, de viver. Quando eles casam, eles vão morar lá mais para o lado dos pais do Leonardo. Então, você tem menos proximidade do dia a dia da Érica com a família. No enterro da Érica, uma amiga chega a falar que ela um dia, uma amiga do trabalho, comenta com a família da Érica que um dia a Érica chegou chateada porque o Leonardo teria tido alguma agressão física contra ela. Ela nunca fez boletim de ocorrência contra o Leonardo, não existem fotos, ou se tem fotos, estão nesse celular, a gente nunca vai saber, mas o fato é que essa amiga que fala isso no enterro, depois ela diz e não fala mais nada. Não quer mais, não, sabe o que é? Não quero me meter nisso não. Isso é muito triste, porque é importante, inclusive, durante um julgamento, que o caráter da Érica e a história possam ser contadas e o caráter da Érica ser mantido. Mas a Érica vinha de alguns dissabores. Inclusive, no dia da morte dela, que é uma prima, que é casada com o primo da Érica, que está... Eu vou entrar na dinâmica, calma. Só estou te contando um pouco antes. Essa prima fala para a Érica, fala depois que a Érica morreu, que a Érica tinha comentado com ela de que ela queria se separar do Leonardo. Se separar porque a sensação que ela tinha é que, além... Ele parecia não estar... Ele estava muito acomodado, é uma palavra muito perigosa, mas ele estava muito acomodado no universo do qual ele deveria ser o rei. Então você entra de novo naquela história machista. Pô, é a minha mulher que me paga, mas eu que sou o homem da casa, entendeu? Quem manda aqui sou eu. Então, parece que existia ali entre a Érica e o Leonardo já algumas discussões do tipo, meu filho, o que vai ser da nossa vida? E ele, uma certa mais pasmaceira. Ele vendia persianas, então ele dependia muito mais de comissão. E a Érica questionava muito ele, pelo que as pessoas com as quais eu conversei falam, de que ele não estava batalhando o suficiente para vender. Uma coisa é você sair todo dia trabalhar, feito louco e não voltar com dinheiro, mas você tentou. Outra coisa é você, foi lá. Então, ela, no caso, questionava muito o Leonardo de o que ele estava fazendo. Ele estava realmente trabalhando? Senão, fica em casa. É melhor você ficar em casa e a gente se reorganiza, você cuida aqui das crianças, as crianças não precisam ir para casa, sabe? Pode pensar dessa maneira. Mas isso estava em dessabor com a Érica já. E a Érica teria também comentado com a mãe dela que ela queria se separar, e a mãe, né, nessas horas, falando, mas meu filho, você está com criança, porque você tá, a mãe nessas horas, eu digo para as pessoas que se alguém falar para você, eu quero me separar, você fala assim, para e pensa, ou faz o meme que eu já virei, vai fazer terapia, que na terapia você vai chegar à conclusão se você quer ou não, você não precisa ouvir os outros, você precisa se ouvir. E tem um componente importante também, a Érica queria ser mãe, demorou muito tempo para ser mãe. Eu percebi durante a entrevista que foi um momento delicado entre o casal, porque ser mãe para ela era fundamental, ele já era pai. E se ele era um pai ausente, conforme é contado pela família da Érica, ele não devia ser um cara que quisesse muito ser pai, né? Se ele tem um filho e não dou valor para ele, por que eu vou dar valor para o outro? É uma questão de você ser ou não ser o que você quiser ser de fato.
E foi um processo até a Érica conseguir engravidar, ela engravidou de gêmeos. E ela estava aos 34 anos com um casal com gêmeos de 2 anos. Então você olha que ela foi mãe com 32 anos. É uma outra maturidade, é uma outra visão, uma outra forma de ser, é um outro desejo, inclusive, com a sua própria maternidade. E ela vivia, então, com esse ponto de eu quero melhorar a nossa vida, inclusive pelos nossos filhos. Para você não... Então, já devia estar, com certeza já estava tendo, atritos. Inclusive, que se ela é uma mulher com personalidade, com desejo, com olhar pela vida, isso, aquilo, ela vai questionar o outro e falar assim, meu filho, âncora tu não vai ser na minha história, não. Ou você é foguete, ou eu tiro a âncora e saio navegando, ou você vira um foguete e me joga para o céu. É uma questão, uma relação é feita, na verdade, de um apoio mútuo, de um ajudar o outro e de poder todo mundo ficar melhor, né? É na saúde e na alegria, na doença e na tristeza, não é isso? É assim que vai. Naquela parte específica já, então a gente tem toda essa história de como que o caminho deles estava possivelmente indo para uma separação, que não deveria vir a ser uma separação muito amigável se fosse acontecer, até por conta de muita coisa que vai existir pós a morte da Érica. Mas no dia específico, no dia 30 de janeiro de 2021, eu vou ter que ler essas coisas, porque eu realmente não tenho nada de futebol, não sei nem que torneio que é isso que está fazendo. Era a final da Copa Libertadores da América. O jogo era entre o Palmeiras e o Santos. Então, como eu já falei lá no começo, tem nada a ver Corinthians e Palmeiras essa história. Sendo que tem coisas aqui interessantes, que a bandeira com a qual a Érica estava torcendo, quem comprou foi o Leonardo de presente para ela. Então, a história do futebol, do time, é uma bobagem. É um caça-clique. Não tem. O fato de ele ser corintiano e ela ser palmeirense... So what? Tem uma briguinha lá da Érica que falam pra ela, vocês não tem mundial, mas não é nem ele, é a família dele. Mas, gente, sinceramente, se alguém levar isso a sério, olha, para. Não, você pode gostar do time, você pode gostar, mas calma. Vai brigar com uma pessoa porque se você tem mundial... Pô, nem sei que mundial é esse. Bom, nesse dia tinha essa final, e essa final era em Santos e Palmeiras. Para a casa da Érica e do Leonardo, vão um casal de primos da Érica. Então você percebe uma coisa assim, que é o que eu pergunto para a família dela. Não existia animosidade entre a família da Érica e o Leonardo. E nem tanta animosidade assim entre a família do Leonardo e da Érica. Podiam ter rixas, brigas. A pessoa gosta mais, a outra gosta menos. Mas, gente, isso é da vida, né? Isso é do ser humano. Então é uma coisa boba de a gente achar que tudo é tão perfeito. Não existe. Aquela foto do Instagram nunca é tão perfeito. Por trás daquilo pode ter tido uma série de coisas. No caso, o que eu quero dizer com isso é que as famílias se conviviam. A Érica não estava naquela situação de relação abusiva de ter sido afastada dos seus. Ela foi para Pirituba morar na parte mais da família com o Leonardo por opção dela e até por trabalho, possivelmente. Porque ela morava na Grande São Paulo, acho que é Mauá, onde eles moravam, é uma cidade mais distante. Não sei se ali é mais perto do universo profissional no qual ela queria fazer parte. Então, assim, pode ter sido muito mais estratégico da Érica do que relação abusiva. Ela não era uma mulher que... Tanto que ela era que mandava na casa financeiramente. Então, não podia estar numa relação... Relações abusivas, a pessoa pode estar trazendo dinheiro. Mas no caso dela, não era isso. Ela não vinha de uma relação abusiva, pelo menos não reconhecível e não entrando naquelas caixinhas tão fáceis da gente... tá vendo? Os amigos já não falavam com ela. Tá vendo? Ela não podia ligar para ninguém. Tá vendo? Ela não pode ter Instagram. Tá vendo? Ela não pode ter Facebook. Tá vendo? Ela tá com a autoestima baixa. Não, a Érica era uma mulher que, pelas fotos que eu vi, com uma autoestima muito, muito legal. Então, ela não vinha de algo. Ela podia estar com problemas dentro da relação e pensando em se separar. Mas não que ela estivesse sendo manipulada. Essa mesma amiga que falou que um dia ela falou de uma agressão, ela não fala qual foi o tipo de agressão e hoje ela disse que nunca aconteceu. Então a gente não tem esse histórico, porque até a morte, até a facada, muitas vezes o que a gente já aprendeu aqui com o Rosângela, todo mundo, o Carlos e tal, é que até chegar na facada você está vindo numa escalada. Eu não consigo nunca encontrar nas pessoas que eu entrevistei essa escalada da violência da relação abusiva. Então a gente
tem aqui elementos diferentes e interessantes para a gente aprender e até se ver em tudo isso. Mas no caso da Érica, nesse dia vão os primos para lá. E eles passam uma noite, um dia ótimo. Inclusive, a mulher que é o primo é o primo que é o primo da Érica. Ele tem uma mulher casada que vira a prima, normal. Essa prima é cabeleireira e ela estava fazendo cabelo da Érica para ela passar o grande final juntos ali dentro do apartamento dela com os bebês. E ali ela teria comentado com essa prima que ela estava pensando em se separar. E de novo, ela não disse, eu estou apanhando, ele me agride, ele fala que vai... Nada disso, tá? Passa um dia feliz, tem um monte de fotos daquele dia, a Érica está feliz da vida, está todo mundo em paz e o Palmeiras ganha de 1-0 do Santos. E a Érica, quer ir comemorar esse título ali, o que era Palestra Itália, que agora é o Arena Palmeiras, uma coisa assim, que é né, aqui em Pompeia, que é o celeiro palmeirense, quem gosta de Palmeiras vai lá e dá beijo na porta. E eles vão para lá. Vamos de novo, corintiano, já é tarde, aí tem vários pontos que é importante. Teve bebida, gente. Teve bebida. Só não teve churrasco, porque eu acho que não tinha churrasqueira. Entendeu? Mas teve bebida. Teve festa, teve festejo, tem cansaço, tem direção, foram dirigindo, eu já acho perigoso isso. Aí vão até o Palestra Itália ali e ela fica se divertindo porque ela ganhou ali. Com certeza pode ter tido provocações em cima do time, mas, gente, eles já estão juntos há 11 anos. O time já não é uma coisa, o time não vai ser gasolina de nada. Quando eles voltam, e nisso ele está conversando por quê? Quando eles vão para a Érica e o Leonardo vão para a Arena Palmeiras, na casa da Érica ficam os primos cuidando dos gêmeos. Cara, de novo, você já tem 2 filhos pequenos, fica numa boa, vai, você não quer ser pai e mãe, põe teus filhos como prioridade. Mas eu adoro Palmeiras. Então, quando eles tiverem 15 anos, não 15, 10, você vai torcer junto com eles. Mas, cara, não adianta, tem coisa que a gente não pode fazer. Você não quis? Agora, meu filho, agora não tem... mas eu quero ter filho, eu quero todo domingo ir surfar e ficar 10 horas no mar. Então, não tem filho. Você não pode, não existe. Prioridade da vida de qualquer pessoa que resolveu ter filho neste mundo é pôr o filho de prioridade. Pelo amor de Deus, senão quem vai sofrer depois é a sociedade, com gente desajustada, gente perigosa, vem daí, vem da casa. Mas ok, aí foram lá para a Arena Palmeiras, se divertiram e voltaram. No meio disso, entre eles, ali, enquanto a Érica está feliz de ter ganhado aquele título, existe um áudio que o Leonardo manda para o primo da Érica. E é um áudio que eu, assim, claro, que a acusação coloca como um áudio, assim, a pedra filosofal é a pedra fundamental de um homicídio cruel e planejado e desejado e tudo mais. Mas eu ouvi esse áudio, não vou pôr aqui o áudio, até em respeito a mim, mas eu ouvi o áudio e, assim, é nítido que é um áudio de brincadeira. Ele está mandando um áudio, gente, para o primo da Érica, para o cara que está cuidando dos filhos dele. Ele não vai mandar um áudio falando que vai matar uma pessoa, não vai, gente, não. Ele pode não vender muita veneziana, mas ele não é uma pessoa, né, não um psicopata, aquelas coisas assim. E no áudio ele fala rindo, essa FDP da sua prima, agora ela está domesticada, está boazinha. Lá em casa é uma FDP, eu vou matar ela. Só que ele fala, eu vou matar. O que ele quis dizer aqui, quando você ouviu o áudio, é assim. Essa sua prima, ele fala assim, tá vendo? Aqui ela tá feliz, agora ela tá de boa comigo, agora lá em casa ela me massacra. Mas ela vai ver só, eu vou matar ela. Vou matar ela de tesão, vou matar ela de amor, vou matar ela de ódio, vou matar ela do quê? E a própria fala dele eu lendo assim, tirando de contexto, você vai falar que, tá vendo, ele premeditou. Aquilo não é um áudio de premeditação, aquilo não é uma prova, não é possível. Eu já vi tanta coisa, eu não acho que seja uma premeditação. Ele matou, tem que pagar por isso, tem, óbvio, mas é que aí vai botando a equação ali, né, da maldade humana. Quando eles saem do Arena Palmeiras,
Vai ter um corte aqui para a morte dela. O que acontece? Eles voltam para casa. Os primos vão embora. E tem aqui já começando a ter detalhes que são muito, muito estranhos. Como, por exemplo, as câmeras de segurança do prédio. Exatamente, naquele dia não funcionam. Então, a gente não tem aí uma sequência tão lógica, até porque a única pessoa que pode falar o que foi é o Leonardo, que já mentiu em depoimento. Então, o que acontece? Eles voltam e cortam. 1h da manhã, o zelador, pelo que eu entendi, é o Leonardo que pega o interfone, liga para o zelador e pede para chamar a polícia porque a Érica teria se matado. Essas são essas palavras. Ao mesmo tempo que o zelador está ligando para a polícia, e eu não sei porque que ele que não ligou, qual a dificuldade? Por quê? É que eu estava caído no chão, viu o interfone. Mas ele liga para o pai dele, então como é que faz? Ao mesmo tempo ele liga para a família dele. A família dele chega não consegui falar essa palavra agora. Ela chega junto com a PM, praticamente chegam todos juntos ali. Quando o policial militar chega no prédio, ele bate na porta e quem atende é o Leonardo, todo ensanguentado. Ele fala, não sei o que lá, e deita ao lado do corpo da Érica já sem vida, toda ensanguentada. É sangue para tudo que é lá, não vou mostrar o local de crime, não precisa. Tá? Eu acho que isso é um desrespeito à família, à Érica, não preciso, assim, uma imagem vale por 1000 palavras, vale, mas eu com minhas palavrinhas a gente vai conseguindo montar a imagem na cabeça. E no local existiam algumas coisas que já traziam uma história. Você tem 2 poltronas derrubadas, você tem umas coisas mais mexidas, o que mostra que você pode ter tido ali uma luta corporal. E tudo aqui eu vou ter que falar que mostra. Por quê? Diferente de casos tão emblemáticos e de casos tão não emblemáticos, mas com as perícias bem feitas, é tudo mais fácil de você poder contar, porque a gente não sabe o que aconteceu lá dentro. O policial militar, quando chega, ele ainda tem a destreza de tirar fotos do local, inclusive do corpo da Érica onde estava, de como estavam as coisas e tudo mais. Porque não foi feita perícia, gente. Esse é um caso que não tem perícia. Eu não consigo entender quem não solicitou a perícia. Não consigo entender. E o Leonardo estava com um ferimento no abdômen, de faca, e ele vai e é levado para o hospital. A família do Leonardo chega na casa dele, do Leonardo, e ali tem os vídeos, tem um vídeo, isso é uma prova de fraude processual, eles fizeram a própria prova. Como quem pegou, não sei, como conseguiram esse vídeo deles, eu não sei, porque nada foi periciado, mas conseguiram esse vídeo. Nesse vídeo, entram na casa parte da família da Érica, inclusive uma pessoa que é advogada, que é da família, mas que tem uma OAB. Então, para essa pessoa, eu acho mais problemático ainda, porque na ignorância de alguém pode falar que não sabia. Agora, um advogado saber que aquele é o local de crime. E eles saem gravando tudo. E é horrível o vídeo, porque eles vão mexendo na bolsa da Érica, eles vão gravando porque a sensação que se tem é que eles estão procurando algo, querendo construir uma história, e exatamente isso vai existir. Eles somem com várias coisas, inclusive eles acham 2 remédios que a Érica tomava, que são remédios que muita gente toma, de ansiolítico da vida e tal, e querendo já trazer assim que ela podia estar louca. Lembra que tinha lá falando que você quis dar Rivotril, sei lá o que quer, tem naquela briga familiar que eu disse, no chat, lá no WhatsApp, tem uma hora que chama, meio que querem dar a entender que a Érica é louca, com a Érica viva. Então, pega essa conversa, junto com esse remédio, fala, ela é louca, ela tentou matar o Leonardo e o Leonardo matou ela, mas por que eles vão ter que reconstruir? Porque o Leonardo, enquanto isso, diz que a Érica se matou. E tentou se matar e se matou. Tentou matar ele e se matou. Mas é muito interessante porque os laudos vão mostrar que ela tem 4 facadas nas costas, 3 no peito e 1 na perna. Olha, meu amor, quero que alguém me conte como uma pessoa consegue se matar 4 facadas nas costas, 3 no peito e 1 na perna. Então aquilo lá não ia coadunar. Então eles já estavam, talvez, não pelo que me falaram nas entrevistas, nessa construção da destituição da Érica como uma mulher sã. Então vamos transformar em legítima defesa. Por quê? Como promotor desse caso, inclusive, me conta, se você consegue convencer que é legítima defesa, o crime em si cai por si, você não tem mais crime. Então ele não vai ser julgado por feminicídio em legítima defesa. Se é legítima defesa, o Estado te apropria de você defender a sua vida. Então o Estado te permite matar algo para você viver. Que parece que pode seguir por esse caminho dentro dessa análise. Mas o Leonardo, então,
Chega, liga para o zelador liga para a polícia, levam ele para o hospital, tiram o corpo da Érica. 1h da manhã é mais ou menos o crime. E a família do Leonardo já sabia de tudo. Estava dentro do apartamento, inclusive. 7h da manhã é que a família do Leonardo liga para a família da Érica para dizer que a Érica morreu e não que ela foi assassinada. Eu sempre digo que o pós fala muito mais vezes do que o crime em si, porque você vai entendendo, inclusive, dinâmicas que começam a aparecer. É o que eu sempre digo, contrato é para amor, não é para dor. Você faz contrato na hora do amor, mas é na dor que você puxa o contrato e fala, o que nós combinamos foi isso. O que acontece? Eles ligam às 7h da manhã, não falam que a Érica foi assassinada, falam apenas que ele morreu e que não sei o que lá. A irmã da Érica, inclusive, não está entendendo quase mais nada. E os bebês gêmeos que foram tirados de dentro daquele apartamento, sem ninguém saber por quem, porque, de novo, a gente vai descobrir daqui a pouco que não tem câmera, esses bebês estão com a família do Leonardo. E a família do Leonardo pede para eles tirarem os bebês, que eles não estão com cabeça para pensar nos bebês, porque o filho dele, o Leonardo, porque os filhos do Leonardo estão ali no momento e o Leonardo está no hospital, eles estão mais preocupados com o hospital do Leonardo. A irmã da Érica chega no local para pedir, ela achou que tivesse tudo lacrado, tal, não tem nada lacrado. Ela entra, pega umas roupas do bebê e volta para Mauá, lá para a cidade dela, com os filhos da irmã, sem entender nada. E ela fala, mas cadê a Érica? A Érica está no ML. O ML, então eu vou para o ML. Quando ela chega no ML, a advogada, que é da família lá, que é parte da família, inclusive, do Leonardo, fala, eu não sei onde está, mas quando ele chega no ML, ela chega também. Fala, eu quero saber. E o cara do ML fala, não, você é parente da vítima? Não, então eu vou falar com o parente da vítima. E com um detalhe importante, é contado para a irmã da Érica, por essa advogada, que o celular da Érica estaria com ela, com essa advogada que é da família do Leonardo. E a irmã da Érica pede o celular, fala, eu quero tirar as redes sociais da minha irmã do ar. Olha só, o pensamento dela não é eu quero saber o que eu quero salvar a imagem da minha irmã pela minha mãe. Não sei, as pessoas vão começar, minha mãe vai ficar louca de vendo isso. E ela falou, não posso, está no carro. Não, mas então me dá que eu entrego. Não, eu vou entregar para a polícia. Ela falou, não, eu entrego, eu sou a irmã dela, mais interessado que ninguém aqui tenho eu. E essa advogada não entrega. Essa advogada fica 15 dias com esse celular. Então é uma quebra de cadeia de custódia absurda. E eu vou entrar aqui na investigação nesses pontos também, mas estou ainda nessa história primeira. Então a irmã da Érica vai com os bebês, e aí tem outra coisa, tem que cuidar do enterro. E aí a Érica é enterrada no dia seguinte. E ela é enterrada, acho que no próprio dia 31, no dia 1º de fevereiro. E durante o enterro, a família da Érica estranha muito que ninguém da família do Leonardo ligou, vai ao enterro, o próprio Leonardo não liga, nada. Já estavam sabendo que teria história de que a Érica teria se matado, e eles não estavam acreditando nisso, lógico. A Érica, então, é enterrada, e ninguém aparece na casa deles. Ninguém aparece no velório, ninguém manda flores, ninguém manda uma coroa de flores, ninguém da família Leonardo liga. Isso, para mim, é terrível, no seguinte sentido, a Érica foi assassinada, e mesmo que ela tivesse... existia uma relação entre outras pessoas, que o caso da morte dela por ele... Não exime que as outras pessoas tenham empatia pelos outros. Então você não tem empatia da família Leonardo pela família da Érica. E se conviveram durante 11 anos. Tem um casal de gêmeos ali, junto. E no dia seguinte, o pai da Érica no dia seguinte, o pai do Leonardo já começa a querer que eles vão lá tirar tudo do apartamento, porque ele já quer devolver o apartamento para o dono. O dono, inclusive, isso é apontado por várias pessoas que eu entrevistei, inclusive pela família da Érica, que o dono do apartamento onde a Érica morava, se ela tinha mais posses, eu não sei, porque isso é uma questão, mas eu vou falar do inventário. Mas ela, de fato, era inquilina de um apartamento. De um prédio, ela morava num prédio cujo síndico contratava os serviços do pai do Leonardo, uma coisa de extintor, não sei o que é isso. Segundo me relatado pelos familiares da Érica, inclusive, então, e por todo mundo que eu conversei. Então, existe uma relação. Não estou dizendo aqui que alguém fez alguma coisa errada, só estou dizendo quais são as relações. E ele queria entregar, inclusive, o apartamento logo para ela, para esse dono do apartamento.
Nisso, eles descobrem, a família da Érica, que nenhuma daquelas câmeras foi gravada, porque não tinha o DVD. A gente está sem o DVDR, a gente está cotando, não vamos estar tendo. Então você não tem, inclusive, a chegada deles do elevador, que isso já mostraria muita coisa. A saída dos bebês, quem é que leva os bebês? Que horas que chega a família da Érica para mexer nas coisas? O que acontece? Quando a família da Érica, a família Leonardo, quando a família da Érica chega no apartamento, para entender o que o homem estava querendo, que eles tirassem as coisas para devolver o apartamento, eles descobrem que todas as coisas da Érica tinham sumido. Enquanto a Érica era enterrada, as pessoas da família Leonardo foram até o apartamento da Érica e levaram a TV do quarto, a TV da sala, o micro-ondas, o carro da Érica, só não levaram a geladeira porque não cabia no carro, segundo dito pela própria irmã da Érica, documentos dos bebês, coisas da Érica, que depois você vê nesse vídeo, os remédios da Érica e tudo mais. A casa tem você tem, pelas fotos dos policiais da PM, e parabéns para eles, que eles pelo menos foram os únicos peritos da história, você tem uma fotografia do momento. Então, naquele exato momento tem a cadeira, mas depois você tem uma outra bagunça criada pelos familiares do Leonardo, que ali é busca, como a doutora Rosângela sempre explicou. Quando a gente vê uma cena de local, a gente quer saber se é uma pessoa buscando alguma coisa ou se é do dia a dia daquela casa. Então você tem, eles abrem armário, eles gravam, tem um vídeo gravado deles abrindo armário, abrindo isso, abrindo aquilo, pegando as coisas. Então, mexendo na bolsa da Érica, pondo os documentos, eles registraram uma fraude processual. Né? Isso daí eles vão responder lá para a polícia. Mas, de fato, o que é mais triste é que durante o enterro da Érica, ninguém estava consternado, chorando pelo horror. As pessoas já estavam vislumbrando outras coisas, então eles vão e tiram tudo. Perguntado para eles o que aconteceu, eles falam, foi orientação do nosso advogado, são os bens que também são do Leonardo. Então, peraí, de verdade mesmo, você vai pegar um micro-ondas, uma televisão, uma TV do quarto, e um carro o carro era da Érica. O Leonardo, nós vamos falar de inventário, ele pode até ser meeiro, mas aí tem que fazer um inventário, tem um monte de coisa. Nesse caso, é horrível você imaginar que enquanto a Érica está sendo enterrada, estão mexendo nas coisas dela lá, levando as coisas que ela comprou. Pode ter comprado com o Leonardo, podem ter sido os dois escolhidos, pode ter sido comprado pelo Leonardo, mas a casa era da Érica. A casa era da Érica, do Leonardo e dos filhos. Existia uma falta de comunhão humana. Não se faz. Você espera 7 dias para fazer muita coisa. Por isso tem a missa de 7º dia. Você precisa de 7 dias para entender que alguém morreu. Ali já tinha entendido que morreu, pega para... Então, este elemento compactua com uma coisa terrível. Por quê? É tudo viu metal, né? A família da Érica, inclusive, fez boletim de ocorrência para o carro ficou um tempo suspenso, mas parece que o carro está andando normalmente agora. Ainda não, pela última vez que eu falei com eles, não tinha sido devolvido. O carro da Érica não é um Jeep Renegade, uma coisa assim. Então, a Érica foi enterrada, o Leonardo ainda está no hospital e uma investigação que deveria ter começado, não começou. O promotor me relata, e até para a gente entender por que ele está solto desde então, isso é importante, e ele está. O promotor me relata que quando chega para ele a denúncia para pedido de prisão, chega apenas a um depoimento do policial militar, falando que foi chamado, que abriu a porta, o Leonardo abriu, ele deitou do lado da Érica e que ele tinha dito que ela teria se matado. Essa era a informação. Então ela tinha este tipo de inquérito. A polícia não ouviu vizinhos, não foi atrás das câmeras, e eu falo assim, não só as câmeras do prédio, outras câmeras. Câmera da frente do prédio, câmera do lado, será que ela parou em algum lugar para tomar uma água e dá para pegar a câmera do coisa? Onde ela deixou o carro no Palestra Itália, tem câmera mostrando como é que eles entraram dentro do carro? Ele não pegou o celular do Leonardo para ser periciado, essa advogada da família do Leonardo pegou o celular, ficou com ele por 15 dias, aí entregou e como tinha o sangue no touch do celular, impossibilitou de ser aberto. Mas, gente... E o celular do Leonardo e computador. Ninguém fala de computador. Mas eu pergunto, se essa mulher, se a Érica fez, se ela é uma mulher moderna, tecnológica, se ela fez faculdade, MBA e tudo mais, ela tinha que fazer trabalho no computador. Ela não pode ser só da casa. E às vezes a família dela nem sabe que ela tinha um computador, tinha acabado de comprar, trocado, tá dado, não tem um computador, não foi feito busca e apreensão no computador. Mais um ponto,
a gente tem que entender, eu já falei isso para vocês, eu falo de novo. Hoje o seu celular, o seu aparelho celular é um aparelho. O seu celular, na verdade, é uma nuvem. Coloque, deixe para alguém com quem você tem extrema confiança o seu login e senha da sua nuvem, por vários motivos. Porque você pode te roubarem na rua e você pega e consegue falar para o teu amigo, para a tua amiga, para o teu namorado, para a mulher, para pai, para a mãe, para quem quer que seja, entra agora no meu login e senha e bloqueia o celular. Então alguém já pode fazer isso por você até você chegar na sua casa. Mas além de tudo, se você por um acaso passar por um crime qualquer e te levarem o teu celular, você vai tirar uma série de registros. Se você conseguir ter alguém com seu login e senha, essa pessoa pode fornecer o login e senha para a polícia e ali você tem talvez a justiça por você. Então é importante que a gente tenha para com alguém o nosso login e senha. Para que essa pessoa, se acontecer, possa permitir que descubram quem matou a gente, meu Deus do céu, porque vai ter localização de GPS. Eles podem fazer isso por quebra de sigilo de celular e aí a operadora vai te dar por quais herbes você passou. Só que se você entra no seu celular está te registrando o dia inteiro, no GPS local. A herb te dá que você está nesta antena, nesta região. Então, assim, isso é uma pena, porque você não tem o celular da Érica, que deve ser um elemento importante, tanto que ele foi pego, gente. Por que você vai pegar um negócio e ainda falam que não estava lá? Pô, o celular da Érica está do lado da mão da Érica. A Érica tem a foto, a Érica deitada, está lá no chão, coitada. E o celular na mão dela do lado. Então você tem, a perícia não foi existir. Não existe perícia, não porque o perito não quis trabalhar, porque ele não foi solicitado. Porque a perícia só existe se alguém solicita. Ela não chega, está passando assim, dá licença, alguém morrer aqui, posso entrar? Isso não existe, né? Tem que ser solicitado. Então, a investigação por si só, ela não acontece. Quando chega na mão do promotor, e o promotor lê aquilo, ele para pedido de prisão, ele até dá o pedido de prisão, pedindo que outras diligências sejam feitas, outra parte da investigação. A acusação, nesse momento, chega mostrando aquele áudio do Leonardo mandando para o primo. Então tem um elemento que pode ser visto como, na verdade, um assassinato de premeditação. Depois o Leonardo muda de história, ele fala que ele estava no hospital, ele não podia ser ouvido. Isso deu excesso de prazo. E o promotor me conta que ele ficou avisando, gente, se eu fizer tal coisa vai dar excesso de prazo, porque ele tinha que denunciar. Depois uma pessoa está presa, tem 10 dias para acabar o inquérito, sei lá, e não sei quantos dias para denunciar, senão você tem que soltar. Dá excesso de prazo. Prazo o quê? A justiça não pode ser lenta, porque tem uma pessoa presa. Deu excesso de prazo. O Leonardo sai, o Leonardo foi preso, né, no dia dos fatos, ali foi para o hospital, depois ele vai para outro lugar, e ele sai no dia 25 de fevereiro. Pouco menos de um mês, né, porque ela morreu dia 31 de janeiro, 25 de fevereiro ele sai. Com o discurso de que, na verdade, ela teria tentado matar ele e ele entra em legítima defesa. É possível, gente, uma pessoa morrer com 8 facadas? Como legítima, gente, são 8 facadas. Não é que, legítima defesa, já me deram muita entrevista sobre isso e falam que tem que ter paridade de forças. Uma coisa é eu, na minha legítima defesa, pegar a faca, te enfiar e sair correndo e você morreu. Outra coisa é ficar... Isso fica estranho, legítima defesa, 8 facadas. Mesmo ela tendo sido a primeira, que não se sabe se foi, porque pericialmente não se consegue fazer esse desenho, porque não foi feito local de crime, desenho de sangue, o próprio laudo dele, então tem uma série de coisas. O corte que ele tem no abdômen tem sinais de hesitação, porque quando a pessoa vai se enfiar, antes de se enfiar, ela dá aqueles cortinhos para ver se dói, né? São sinais de hesitação. Então, assim, de teste, não se sabe. Então fica uma coisa muito... É um crime de 2021 que parece ter sido feito sei lá quando, porque assim não é possível, Jesus, que ainda hoje você tenha crimes que não se fazem nem a chamada da perícia. Então, com essa ausência total de probabilidade, vai ficar nessa conversa de gente querendo... Não sei como, assim, a cadeia de custódia do celular dela, a quebra de cadeia de custódia é um crime. Você pega o celular de um local de crime, fica 15 dias para entrega. Como a Rosângela fala, ela sempre fala o seguinte: eu entendo a cadeia de custódia é super importante, não pode ser quebrada. A cadeia de custódia seria o seguinte, para tentar... Chegou, a policial militar chegou lá, preserva, avisa a delegacia entra no caso, vem o delegado ou o investigador, sei lá quem, solicita a perícia chega no local, ali ela chega, coleta o celular, mas pode ser também policial coletar ali na hora, põe no saquinho, lacra.
e escreve o que é a prova. Esse saquinho só vai ser aberto lá na Polícia Técnico-Científica pelo perito responsável. Ele quebra o lacre, anota, mexe, tira tudo, põe, volta e quebra, põe outro lacre. Isso é a cadeia de custódia. Você está dando que este objeto aqui, esta prova, foi garantida a cadeia dela, a cadeia de custódia. Todo mundo que pegou não mexeu. Mas a Rosângela sempre fala o seguinte, que mesmo provas com quebra de cadeia de custódia devem ser analisadas. Elas não podem ser descartadas, porque mesmo uma pessoa tentando manipular, ela não consegue manipular tudo e você pode pegar alguma coisa. Mas o fato é que o celular da Érica não foi. Tudo que é feito de celular dela são de prints de outras pessoas para quem ela mandou qualquer coisa. Então não tem para um lado ou para o outro, né? Quando ele sai da cadeia, o Leonardo, ele pede, ele manda um telegrama extrajudicial para a família da Érica, exigindo a entrega dos filhos dele em 48 horas. É que é uma pergunta, não é uma afirmação, e eu não estou dizendo que é e não estou dizendo que não é. É apenas pensata, uma elucubração, um desejo de raciocinar com a cabeça das pessoas para entender o que significa. Quando você tem filhos pequenos, muitas pessoas, que a gente já viu, principalmente mães, mulheres assassinas, elas acabam conseguindo a liberdade por ter criança pequena, filho pequeno. É uma das prerrogativas de você poder pedir para você cumprir a pena em domicílio, prisão domiciliar, essas coisas. O cara que não tinha uma relação com o primeiro filho, os dois parece que também... Seria uma estratégia? É uma boa estratégia ele pegar os filhos para ele e falar, eu tenho criança pequena, não pode ser preso? Não sei o que acontece. Ele, como era um telegrama extrajudicial, ou seja, sem valor nenhum, eles nem responderam e, na verdade, eles vão até a delegacia e fazem boletim de ocorrência por ameaça, porque parece que era bem agressivo esse telegrama. E eles pararam. Eles estão entrando com processo para o Leonardo, família, para ter visitas dos bebês, sendo que os bebês foram periciados. E pela perícia, a perícia aponta que os dois presenciaram o pai matando a mãe. O promotor me conta que se ele for condenado, ele perde o pátrio poder sobre os bebês, sobre os gêmeos. Até lá você tem que esperar tem que esperar o julgamento. Sobre os bens, o que a doutora Solange Beretta já explicou bastante, é que o meeiro, assim, não sei qual é o sistema de casamento, mas se ele for o sistema mais normal, até antes da gente casar tudo é meu, tudo é seu, depois a comunhão parcial de bens, uma coisa assim. Se ele for esse, que é o mais comum, ele é meeiro de tudo que veio ali. Não é tão simples como eu falei, teria que ver se o dinheiro já veio de antes, mas vamos colocar aqui nessa... O dinheiro, ele seria dono de metade de todas as coisas, não é herdeiro. Ele não herda da Érica. Quem herda são os bebês. Daí sim, se ele ficar também pode ser uma outra estratégia. Os bebês vêm, eu vou administrar os bens. Eu não sei se a Érica tem muitos bens, porque eles moravam num apartamento de aluguel, num bairro de classe média de São Paulo. Ela foi fiadora, ela estava sendo fiadora dos pais do Leonardo numa mudança de casa. Fiador, na minha época, você precisaria ter um imóvel para ser fiador de alguém. Mas hoje tem os seguros fiança. Será que ela seria avalista de um seguro fiança? Porque me parece muito pouco nobre, isso é, claro, nada nobre, você pegar televisão, micro-ondas, mas parece que era tudo que podia ter. Então fica também assim, pegar os filhos para ter metade do micro-ondas, gente, numa boa. Faz isso não. Faz isso não. Quando a gente olha a vida por esse ângulo, a gente se enterra junto com todo o resto, né? Então, assim, por que agora os bebês? Por que eles estão querendo aproximar da de bebê? Pode ser por tudo isso. Porque ele quer, porque ele como pai tem saudade, porque ele viu a besteira que ele fez, porque ele se arrependeu, porque no dia ele tá... Entendeu? Só que arrependimento tem que vir com arrependimento, tem que vir com pedir desculpa, tem que vir com choro, tem que vir com uma série de coisas. Não adianta só, né, fazer. Os gêmeos viram tudo, esse mesmo aqui, e ele foi denunciado, né, lá atrás, em 2021 mesmo, mas ele foi pronunciado, ou seja, quando você tem homicídio, você tem dois momentos. Quando não é homicídio, é um só, que só tem a denúncia e depois tem o julgamento. Mas quando você tem o homicídio, você tem duas fases. Uma que o promotor denuncia,
Aí você tem aquelas audiências de instrução, que parece um julgamento, é um pré-julgamento, onde o juiz vai analisar as provas para dizer se ali realmente há um crime de júri. E aí ele é pronunciado. Viu, doutora Solange Beretta, como eu aprendi? Estou de olhos abertos nas nossas aulas. Então ele foi pronunciado em março de 2024, ou seja, o crime, há 3 anos, foram 3 anos de espera por essa pronúncia. Quando vai ser o júri? Quando for o júri. Réu solto, também Solange Beretta me ensinou muito, réu solto não tem prioridade de júri. Por isso que você vê um monte de... Você viu o Jean Paiva, por exemplo, mais de 10 anos esperando um júri, você vê o caso da Fernanda e do Sérgio lá, o homem está aqui, a entrevista com o irmão da Fernanda, são 20 anos de espera, você vê o próprio Lucas Terra. Quando você tem réu solto, você não tem preferência e urgência de júri, porque ele dentro da lei está solto, porque a lei assim permite, aqueles papos, né, que a gente nunca entende. Mas ele foi pronunciado em março de 2024. Ele vai ser julgado no Fórum da Barra Funda aqui de São Paulo, que é o fórum com maior fila que eu acho que tem. Não sei se é do Brasil, mas é uma bela fila. Então, até achar pauta para isso, para ele ser... Se ele não tem motivo para ir para a cadeia, já que tudo que o libertou continua existindo, ele não vai fazer prisão provisória, então não vai ter. Então, é um caso que, assim, quando for julgado, a gente faz de novo uma segunda parte para trazer mais elementos, mas, de fato, não sabemos quando vai ser. Pode ser um caso Lucas Terra, pode ser que esse cara seja julgado daqui a 15 anos. As crianças já estejam... Perguntei até para a irmã da Érica se eles permitiriam, né, que os filhos tivessem convivência com o pai. Ela falou que vai ser uma decisão deles, que eles já estão se preparando para contar para eles, porque eles podem estar vendo este caso comentado aqui, né? Então, assim, o desamor pela mãe não significa que ele tenha desamor pelos filhos. Isso é uma decisão dos filhos de quererem ou não ter convivência com o pai que matou sua mãe, né? Que matou a possibilidade de você ter uma mãe. Vou pular, vou ver rápido aqui se eu esqueci alguma coisa. Aqui, Fernando, tá bom? Brasil não, toda câmera, Bom, é isso, o caso é esse, a gente tem que esperar agora ver o júri acontecer. Quando acontecer o júri, eu trago as novidades e fica sempre o convite. Se a família do Leonardo quiser dar entrevista, se a família da Érica quiser dar nova entrevista, se o promotor quiser falar, se o delegado quiser falar, se o investigador, quem quiser falar, o canal está sempre aberto, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, inclusive se o Leonardo quiser dar entrevista, já que ele está solto, fica mais possível, também todo mundo tem o direito de ter voz no canal. É isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê daqui a pouco, porque tem vídeo todo dia, tem vídeo toda hora, né? Então, até daqui a pouco, até mais.